Olá, os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está no ar. E hoje com os principais momentos das sessões dos dias 30 de setembro e 1º de outubro. E quem já está conosco aqui na tela é a Gisele Reis, a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, que acompanhou os julgamentos e agora traz mais detalhes para a gente. Gisele, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafaela. Vamos começar pela sessão do dia 30 de setembro, a última quarta-feira? Vamos sim. Antes disso, eu acho que seria importante a gente fazer um panorama do que representou essa sessão plenária, desta última semana do Supremo Tribunal Federal. Foram dois destaques, eu diria, um relacionado às loterias estaduais e o outro no que diz respeito à possibilidade de venda de ativos de subsidiárias da Petrobras. Uma coisa que me chamou a atenção, Rafaela, é que esses julgamentos, eles tiveram uma sistemática um pouco parecida, porque o da loteria, ele começou na semana passada, e aí houve as sustentações orais e tal, mas o voto do ministro Gilmar Mendes ficou para a sessão de quarta-feira, e aí foi na quarta-feira, esse tema acabou sendo finalizado pelos ministros. E o outro tema, que tratou das subsidiárias da Petrobras, também teve 2 dias de discussões aí de sessão plenária, começando na quarta e finalizando na quinta. A gente vai acompanhar agora uma reportagem, Gisele, sobre o julgamento da quarta-feira, que se refere ao julgamento das loterias. O plenário do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que a União não tem exclusividade na exploração de loterias e que os estados têm sim direito a atuar neste ramo. Estes e outros destaques da sessão você vai acompanhar agora na reportagem de Marta Ferreira. Há tempos que as loterias não servem apenas para fazer aquela fezinha. Também é possível pagar faturas, carnês e até sacar dinheiro. Um decreto-lei de 1967 prevê a exploração de loterias como serviço público exclusivo da União e impede a criação de loterias estaduais. Além disso, proíbe as loterias estaduais já existentes de aumentar as emissões de bilhetes e séries de apostas em vigor. 3 ações sobre o tema estão em análise no STF. Em 2 delas, o governo do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Loterias Estaduais alegam que o monopólio do governo federal compromete a receita dos estados e fere a igualdade entre os entes federativos. A terceira ação questiona normas do estado do Mato Grosso, que autorizam o governo a criar e administrar casas lotéricas. O julgamento, que havia sido iniciado na semana passada, foi retomado nessa quarta-feira com o voto do relator das ações, ministro Gilmar Mendes. Ele ressaltou que a exploração dos serviços de loterias pelos estados e municípios constitui importante fonte de recursos, inclusive para a Seguridade Social. Gilmar Mendes destacou que a Constituição não estabelece a exclusividade de exploração sobre loterias por parte da União. Com isso, os dispositivos do Decreto-Lei de 1967 não foram recepcionados pela Constituição Federal. Os artigos 1º e 32 do Decreto-Lei 204 de 67, ao estabelecerem a exclusividade da União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, pois colidem frontalmente com o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos Estados-membros para a prestação de serviços públicos que não foram expressamente reservados pelo texto constitucional à exploração pela União. O plenário, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator. A Corte, coesa por unanimidade, julgou procedentes as ADPFs 492 e 493. É improcedente a ADI 4986, tudo nos termos do voto do relator. Com esse entendimento, o plenário decidiu que a União não tem exclusividade na exploração de loterias e que os estados têm direito a atuar neste ramo. O plenário também começou a analisar o pedido de liminar feito na reclamação apresentada pelas mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados contra a venda de subsidiárias da Petrobras. São as refinarias de Landulfo Alves, na Bahia, e a Presidente Vargas, no Paraná.
A alegação foi que houve afronta a uma decisão do STF que proibiu o governo de vender uma empresa matriz sem aval do Congresso e sem licitação, permitindo somente a privatização de subsidiárias sem consulta prévia ao Legislativo. Para o advogado-geral do Senado, o que se pretende é o fatiamento da empresa-mãe para a alienação da capacidade de refino, fora da autorização legislativa. A alienação societária referida envolve não apenas aspectos de ordem financeira, também os postos no artigo 173 da Constituição Federal, razões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo necessariamente presentes na intervenção do Estado no domínio econômico. São interesses, Vinícius, que demandam apreciação pelo Congresso Nacional das alienações de metade do parque de refino da Petrobras. Já o advogado da Petrobras argumentou que a operação tem como objetivo reorganizar os investimentos da empresa. A operação questionada diminuiria, de fato, o patrimônio da empresa-mãe? Como já dito, a operação em questão está inserida dentro de uma estratégia empresarial de reorganização do seu portfólio de investimentos, no qual se tem como premissa desfazer ativos com baixo de retorno de investimento do capital investido para realocar o investimento em ativos no qual a empresa encontra vocacionada para extrair maior resultado financeiro. Ou seja, desinvestir para investir melhor. O julgamento foi suspenso depois das sustentações orais. Quer dizer, duas matérias de forte interesse público e também de repercussão econômica. Gisele, vamos começar pelas lotéricas. É até curioso, porque quem nunca, né, apostou na loteria? E é um decreto de 1967, né? O pano de fundo aí começou por meio desse decreto. Exatamente, é um serviço amplamente utilizado pela população, né? E o Supremo definiu que esse serviço, né, previsto nesse decreto de 1967, é um serviço público. Então, a atividade de loterias constitui serviço público. O ministro Gilmar Mendes, que acabou conduzindo a sessão plenária, porque todos os ministros também votaram acompanhando o relator, ele destacou que não se pode impedir que os estados explorem determinados serviços públicos. Se a Constituição expressamente proibir o estado de explorar algum tipo de atividade, isso deve ser observado. Mas no que diz respeito às loterias, não traz nenhuma previsão no texto constitucional de que os estados estariam impedidos de explorar esse tipo de atividade. A Constituição, Rafaela, determina, lá no artigo 22, ela traz as questões relacionadas a competências para legislar. Isso faz parte do princípio federativo, porque a gente precisa estabelecer qual será o âmbito de atuação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, há uma repartição de competências estipulando quem pode legislar e em que área. Então, lá no artigo 22, diz que compete privativamente à União legislar sobre consórcios e sorteios. Loterias estaria dentro desse conceito de consórcios e sorteios. Então, existe, de fato, uma competência privativa da União, mas é para legislar. Essa competência privativa da União em legislar não afasta a competência administrativa, executiva do Estado em atuar no serviço público. O plenário entendeu que à União cabe, então, estabelecer regras gerais no que diz respeito aos serviços de loteria, modalidades, mas os estados podem sim ter legislações específicas tratando da exploração de loterias que não venham contrariar aquilo que a União estabeleceu como norma geral. Ou seja, é preciso que haja aí uma convivência harmônica entre a União e os estados. Então, uma lei que está abaixo da Constituição, ela não pode impedir um serviço público que a própria Constituição Federal não proíbe. Então, o plenário entendeu que esse dispositivo, os artigos que tratam desse monopólio da União, lá no decreto de 1967, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Vários pontos foram apresentados pelo ministro Gilmar Mendes e pelos demais ministros também que aderiram aí ao posicionamento do ministro relator, e eles destacaram, inclusive, um ponto curioso, Rafaela, porque até o decreto de 1967, 15 estados já exploravam o serviço de loterias. Após esse decreto, ficou proibido.
qualquer criação de loteria estadual. Então, a partir do decreto, nós tivemos um quadro de desigualdade. 15 estados com loterias estaduais, 12 estados e o Distrito Federal sem loterias estaduais. Então, isso também foi levado em consideração, esse desequilíbrio no que diz respeito ao cenário que ficou após o decreto de 67, que agora foi solucionado pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que todos terão a oportunidade de dispor sobre loterias estaduais. Também foi abordado com a importância dessa fonte de recurso para o Estado, né? Porque a partir do momento em que ele arrecada esse serviço, com esse serviço de loteria, ele tem condições de investir em seguridade social e também em programas comunitários. Então, esse tipo de renda é renda significativa para a atuação dos estados. Então, acho que são esses os destaques no que diz respeito ao julgamento envolvendo as loterias estaduais. Vamos falar um pouquinho agora sobre um outro julgamento também que teve início na quarta-feira, que se refere à Petrobras, forte repercussão econômica, política, né? Também um julgamento aguardado por toda a população. Rapidamente comenta para a gente, Gisele. Sim, nesse julgamento prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Foi um voto divergente, né? O relator era o ministro Edson Fachin. E a grande questão que se levou ao debate no Supremo Tribunal Federal é quanto à possibilidade da criação e também alienação, ou seja, venda de ativos de subsidiárias da Petrobras. Havia um questionamento que foi levantado pelas mesas do Congresso, da Câmara e do Senado, informando que essa criação de subsidiárias para posterior venda de ativos seria uma forma de burlar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi tomada numa ação direta de inconstitucionalidade. Essa decisão foi uma decisão liminar e ela trouxe 2 pontos importantes. Um deles é que o controle acionário da Petrobras, de empresas públicas, de estatais, ele só pode ser alienado se houver previamente autorização do Congresso Nacional e desde que seja observado o processo licitatório. Mas os ministros, na oportunidade, também definiram que a venda de ativos das subsidiárias não está submetida à autorização prévia do Congresso Nacional e também não deve se submeter às regras do processo licitatório, embora tenha que respeitar todos aqueles princípios da administração pública, como moralidade, eficiência, publicidade, garantindo a competitividade. Então, a grande discussão gira em torno do plano de desinvestimento da Petrobras, que inclui em torno de 8 refinarias, no sentido de que esses ativos viessem a ser vendidos para serem realocados em investimentos mais rentáveis. Gisele, eu vou pedir uma pequena pausa para você, para no segundo bloco você explicar mais para a gente, destrinchar mais esse julgamento da Petrobras. Vamos agora fazer uma pequena pausa, então guarda para contar mais um pouquinho sobre esse julgamento no próximo bloco, tá bom? Tá certo. Bom, os destaques da sessão plenária da última quinta-feira você vai conferir daqui a pouco, o intervalo é rápido, fique com a gente. O Plenárias está de volta e traz os destaques das últimas sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. Na última quinta-feira, por maioria, o plenário do STF negou o pedido do Congresso Nacional para suspender a venda de refinarias da Petrobras sem autorização do Poder Legislativo. Vamos conferir esse caso na reportagem. Na pauta da sessão dessa quinta-feira, o julgamento do pedido de liminar feito na reclamação apresentada pelas mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados contra a venda de subsidiárias da Petrobras. São as refinarias de Landulfo Alves, na Bahia, e a Presidente Vargas, no Paraná. A alegação é que houve afronta a uma decisão do STF, que proibiu o governo de vender uma empresa matriz sem aval do Congresso e sem licitação, permitindo somente a privatização de subsidiárias sem consulta prévia ao Legislativo.
O relator da matéria, Edson Fachin, votou a favor da concessão da liminar e assim suspender a criação e alienação de subsidiárias com desmembramento da empresa-mãe, com o simples intuito de venda de ativos até o julgamento do mérito. Se está diante de um juízo de cognição sumária a demandar a ponderação em relação ao perigo de dano irreparável revelado pela iminência de alienação dos ativos que poderá futuramente ser realizada, sendo, portanto, reversível, e a probabilidade do direito. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, não houve desrespeito ao julgamento do STF, como alegam as mesas diretoras do Senado e da Câmara. Alexandre de Moraes negou a concessão da liminar, entendendo que a criação de subsidiárias não indica qualquer tipo de desvio de finalidade ou de fraude. Não vislumbro, de forma alguma, nem desrespeito ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade citada anteriormente, nem o alegado desvio de finalidade ou qualquer tipo de fraude que pretenda, na presente hipótese, transformar o plano de desinvestimento em privatização disfarçada da empresa-mãe. Para o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou o relator, a criação de subsidiárias, na forma como vem sendo feita, afronta a Constituição. Essa questão não diz respeito à tecnicalidade, se cabe ou não cabe a reclamação no caso, ou se há aderência perfeita, estrita ao que foi decidido pelo plenário desta Corte. Nós estamos em face de uma questão que diz interesse à própria soberania nacional. E a Corte, a Suprema Corte do país, está sendo chamada a dar uma resposta a esta tormentosa questão. A divergência foi seguida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e pelo presidente Luiz Fux. Votaram com o relator a ministra Rosa Weber e os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por maioria, o plenário do STF votou no sentido de liberar provisoriamente a negociação de subsidiárias da Petrobras até que haja uma decisão definitiva da Corte sobre o caso. Vamos voltar agora com a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, para falar sobre esse julgamento da última quinta-feira. Gisele acompanhou a sessão. Vamos retomar agora, Gisele, que já adiantou um pouquinho no bloco anterior. Gisele, então, o ministro Lewandowski falou aqui na matéria que nós acompanhamos que o Supremo Tribunal Federal, ele foi convocado, digamos assim, foi chamado a dar uma resposta à sociedade, ao Estado sobre essa questão. Qual foi a resposta do Supremo e os efeitos práticos dessa resposta? Bom, o Supremo decidiu, por maioria, foi uma decisão, eu posso dizer até apertada, porque foi 4-5, e a decisão que prevaleceu foi direcionada, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que votou de forma divergente do ministro relator Edson Fachin. Prevaleceu o entendimento de que essa possibilidade de criação de subsidiárias e, posteriormente, alienação dos ativos das subsidiárias da Petrobras não constitui fraude à possível privatização, não é uma privatização branca e não caracteriza desvio de finalidade. A posição que prevaleceu considerou que esse tipo de atividade ela leva em conta critérios técnicos, gerenciais, operacionais, que dizem respeito a investimento de mercado. Então, as estatais estariam autorizadas, no caso específico a Petrobras, a criar e posteriormente vender, tendo em vista que isso está dentro da atividade negocial, ou seja, o próprio gestor controlador da Petrobras é quem decidiu por criar subsidiárias e posteriormente vendê-las com o fim de realizar reinvestimentos. Então, prevaleceu essa posição por entender que a Petrobras tem essa liberdade, essa discricionariedade. Os ministros entenderam que não houve
afronta ao que foi decidido pelo plenário do STF numa outra decisão liminar, numa ação direta de inconstitucionalidade, porque lá naquele momento os ministros entenderam que somente quando a venda do controle acionário é que esse processo deverá se submeter à prévia autorização do Legislativo e a processo licitatório. Mas quando não há esse tipo de venda de controle acionário, ou seja, em relação às subsidiárias, a venda de ativos das subsidiárias, venda de subsidiárias, não há necessidade desse crivo prévio do Congresso Nacional. No plenário, houve duas grandes correntes. Uma liderada pelo ministro Edson Fachin e a outra liderada pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Edson Fachin entendeu que esse plano de desinvestimento da Petrobras configuraria um desvio de finalidade e ofenderia a decisão tomada pelo STF numa liminar que eu mencionei agora há pouco. Já a corrente liderada pelo Alexandre de Moraes entende que a Petrobras atuou dentro do seu plano de negócios, dentro da sua capacidade de gestão, até porque foi uma opção do controlador acionário da Petrobras em criar subsidiárias e posteriormente vendê-las, que isso estaria dentro dessa capacidade negocial de investir, reinvestir em situações que fossem mais rentáveis para a própria Petrobras. Já o ministro Edson Fachin entendeu que esse procedimento estaria burlando a análise prévia do Congresso Nacional, que esse processo, tendo em vista que o refino de petróleo é monopólio da União, isso só poderia acontecer mediante prévia autorização do Congresso Nacional. Então, ele nem mencionou sobre estar certo ou errado, de poder ou não vender, mas ele destacou muito no voto a posição dele no que diz respeito à necessidade do Congresso Nacional fazer um controle prévio quando se tratar de uma venda disfarçada de ativos da controladora da empresa-mãe. Já o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não, que essa situação de fraude não ficou configurada, não estaria caracterizada, também não houve desvio de finalidade. Então, foi com base nesse entendimento que o Supremo, por uma maioria apertada de 4-5, entendeu por bem negar o pedido de liminar requerido pelas mesas da Câmara, do Congresso e do Senado. E aí, ao negar esse pedido de suspensão de criação de subsidiárias da Petrobras e posterior venda de seus ativos, faz com que esse processo de desinvestimento da Petrobras, que envolve em torno de 8 refinarias, continue em prosseguimento. O ministro Edson Fachin havia destacado, inclusive, no voto dele, que o termo de ajustamento que foi feito com o CAD, que é o termo de cessação de concorrência, firmado entre a Petrobras e o CAD, que ele não teria estabelecido que a Petrobras teria obrigatoriamente que vender as subsidiárias, que isso foi uma opção da própria estatal. Mas então o que prevaleceu, conforme eu lhe disse, foi exatamente a posição liderada pelo voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que duas coisas importantes a gente precisa deixar registrado aqui, Rafaela, no que diz respeito a esse julgamento. Esse julgamento tratou de um pedido liminar numa reclamação. Essa reclamação é uma ação que analisa um caso concreto e que aponta uma suposta contrariedade, desrespeito ao que foi decidido pelo STF. Então, a reclamação envolveu apenas a situação da Petrobras e que depois os ministros ainda vão se manifestar de forma definitiva porque foi uma decisão liminar. A ação direta de inconstitucionalidade, que foi utilizada como parâmetro para julgar esse pedido de liminar na reclamação, também ainda será julgada pelo Supremo Tribunal Federal em definitivo, porque os ministros até agora só julgaram também uma liminar. Então, para ficar bem claro, é a ação direta de inconstitucionalidade, quando for julgada em definitivo, que irá definir de forma definitiva, de forma em que não haja mais dúvida, como é que será feita essa questão de vendas, de controle acionário, de subsidiária, envolvendo estatais de um modo geral. Mas a medida liminar, que foi apreciada pelo plenário na quarta, concluído na quinta-feira, ela tratou exclusivamente da Petrobras. Eu acho importante deixar esse destaque para que as pessoas possam entender o contexto em que tudo isso aconteceu. Um outro ponto importante, só uma curiosidade, este processo ele começou sendo julgado no plenário virtual. Houve um pedido de destaque do ministro Fux, já tinha inclusive 3 ministros
já tinham colocado seus votos, inclusive, pelo deferimento da liminar. No entanto, quando isso vai para o plenário, quando há esse pedido de destaque, o julgamento ele começa do zero. Foi por isso que nós tivemos aí todo aquele ritual de procedimentos que estamos acostumados a ver nas sessões do Supremo Tribunal Federal, com o chamamento do processo, a leitura do relatório, as sustentações orais e, posteriormente, os votos dos ministros. Gisele Reis, nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, trazendo aí os bastidores, as curiosidades, de forma muito clara, didática. Quero agradecer a sua participação, Gisele. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima, Rafaela. Bom, além dos destaques dos últimos julgamentos do plenário do STF, do dia 30 de setembro e 1º de outubro, a gente também destaca que essa semana houve a primeira reunião do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, com presidentes de todos os tribunais do país. Os tribunais de justiça, os regionais federais, eleitorais e do trabalho. No encontro, o ministro Fux, ele anunciou o desenvolvimento de uma nova plataforma que vai fazer a interligação entre os vários sistemas eletrônicos dos tribunais. Acompanhe na reportagem. O presidente do STF e do CNJ, Luiz Fux, fez a abertura. Depois, foi a vez do presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região fazer um pronunciamento, dando ênfase à defesa do meio ambiente. E acredito que o judiciário, em momento algum, pode fazer ouvidos de mercador, ouvidos moucos a esse clamor em relação ao meio ambiente. Em seguida, a palavra foi dada ao presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. Responsável por cerca de 80% das demandas judiciais brasileiras, os tribunais de justiça deram provas de que estavam preparados para a crise e se organizaram, cada qual ao seu modo, para manter uma prestação jurisdicional de qualidade, inclusive com ganho em sua produtividade. O terceiro a fazer pronunciamento foi o presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Ele falou do desafio das eleições durante a pandemia. Outro grande desafio é o controle e a fiscalização da fake news. Há dois anos, o TSE teve dificuldades em controlá-la, mas fez um excelente trabalho e até hoje é bem conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Outro fator que podemos destacar é a preparação dos mesários para atuar nas eleições. Eles estão sendo treinados por videoconferência sobre os cuidados a serem adotados nas sessões eleitorais para evitar a transmissão do coronavírus. Em seguida, a palavra foi dada ao presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores de TRTs, que também ressaltou o trabalho da Justiça Trabalhista nesse período. A Justiça do Trabalho igualmente não se furtou da relevante missão da qual foi constitucionalmente incumbida, que podemos assim resumir: solucionar os conflitos nas relações de trabalho, aplicando a legislação vigente à luz dos princípios igualmente constitucionais que a subordinam e asseguram o primado e a centralidade do trabalho humano como fator de desenvolvimento social e preservação da dignidade humana. O presidente do STF e do CNJ, Luiz Fux, citou 2 projetos tecnológicos de máxima relevância. O primeiro é o módulo de jurisdição extraordinária e o segundo é o projeto Vitor, Inteligência Artificial. Nós também utilizaremos a inteligência artificial para aquelas hipóteses em que os processos que tramitam em todo o território nacional e que dizem respeito à legislação nacional são processos que já têm uma manifestação do Supremo sobre se a questão é infraconstitucional ou a questão é constitucional. Depois, o presidente Luiz Fux deu detalhes sobre a criação da Secretaria de Gestão de Precedentes no STF. Nós criaremos essa Secretaria de Gestão de Precedentes, em que os próprios tribunais terão a sua jurisprudência íntegra, coerente e estável e respeitada. Porque o tribunal que não respeita a sua jurisprudência é um tribunal que não é respeitado. Sobre o CNJ, o presidente Luiz Fux destacou o projeto Nova Plataforma Digital do Poder Judiciário. Hoje, nessa reunião, nós pretendemos estabelecer, na verdade, são parcerias, novas parcerias
os tribunais que não adotam o PJE, mas que se colocam à disposição para o desenvolvimento comunitário da justiça como um todo. Outra prioridade é fortalecer o programa Fazendo Justiça, que desenvolve projetos e ações voltados à superação dos desafios históricos que caracterizam a privação de liberdade no Brasil. Nós vamos implementar o Plano Nacional de Fomento ao Esporte e ao Lazer no sistema prisional, o Plano Nacional de Fomento à Leitura no sistema prisional e socioeducativo, o Plano Nacional de Geração de Trabalho e Renda para os egressos do sistema prisional. Evidentemente que não se pensou antes, mas nós teremos também ações de atenção às vítimas no Poder Judiciário. Iniciativas do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, em reunião na última semana com presidentes de tribunais de todo o país. O Plenários fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E continue conosco na programação da TV Justiça. Tchau, tchau.